Olá, sejam bem-vindos a mais um exercício do Clube AM da Análise Macro. Eu sou o Fernando e hoje vamos falar sobre como implementar o ciclo completo da ciência de dados para solucionar um problema de modelagem preditiva de uma forma automatizada e utilizando aí ferramentas open source, linguagem de programação totalmente gratuitas, certo? Então aqui a ideia desse exercício eu vou apresentar qual que é esse ciclo da ciência de dados que a gente vai tomar como base para implementar uma solução aí de um modelo preditivo e vou mostrar ali qual que é uma aplicação, um exemplo desse ciclo e quais são as ferramentas que a gente utiliza, né, para implementar isso daí, certo? Então essa vai ser a visão geral desse exercício, certo? Então o que é, começando aí pelo esse início, o que é esse ciclo da ciência de dados? É basicamente uma metodologia, né, que a gente utiliza, que vai ter ali algumas etapas que a gente precisa percorrer para, desde definir ali um problema que a gente quer solucionar, até implementar essa solução e apresentar os resultados dessa solução, desse trabalho que você vai implementar. Certo? Então, quais são essas etapas desse ciclo de ciência de dados que a gente toma como base, como visão geral, para a gente trabalhar no dia a dia, né, na ciência de dados? A primeira etapa vai ser a declaração do problema. Então, a gente precisa identificar qual que é o problema que a gente quer solucionar com as ferramentas, com os modelos que a gente vai implementar, justamente para ter um norte, né, de solução que a gente vai criar para resolver esse problema. Então, a gente vai descrever, realmente colocar aí no papel qual é o problema, qual é o objetivo desse projeto de ciência de dados que você está criando, certo? Então, aqui a gente vai tomar como exemplo ali a previsão, um modelo de previsão para taxa de crescimento ali do PIB. Então, um problema, por exemplo, poderia ser que você quer mensurar aí, ter uma estimativa de como que vai ser o crescimento da economia para os próximos anos, para os próximos trimestres, né? E com base nisso você vai ter a possibilidade aí de tomar uma decisão mais informada, baseada em dados sobre investimentos e etc. Certo? Então essa é a primeira etapa. Uma vez que você definiu o problema, fica mais fácil você partir para as outras etapas e a próxima etapa, no caso, seria a coleta de dados. Então você vai buscar quais são os dados, as informações que você precisa para resolver esse problema. Então, uma vez que você tem o problema definido, fica mais fácil definir também quais são os dados, identificar quais são as fontes desses dados e partir para a parte prática de coletar esses dados dessas fontes, certo? Então, a próxima etapa seria essa parte de importar os dados para um ambiente de programação para você começar essas etapas práticas. Uma vez que você tem esses dados disponibilizados no seu ambiente de programação, você vai para a próxima etapa, que é a exploração e o processamento, né, desses dados, o tratamento desses dados. Então, geralmente, os dados não vão vir de forma que você já consiga fazer uma análise, já consiga desenvolver um modelo de previsão, já consiga criar uma dashboard, por exemplo. Geralmente, os dados eles vão vir na forma bruta, né, e você vai precisar aplicar aí técnicas de tratamento de dados para você conseguir entender eles, fazer análises exploratórias, né, e partir para as próximas etapas. Então, essa etapa número 3, de exploração e processamento de dados, é uma das principais do ciclo de ciência de dados, todas são importantes, né, mas é uma das principais que vai determinar se o projeto como um todo, né, vai ter êxito ou não, certo? Se você não conseguir tratar os dados da forma correta, provavelmente você não vai conseguir seguir adiante com o seu projeto. Na próxima etapa, você entendeu os dados, você tratou eles, você vai partir para uma solução, né? Uma vez que você entendeu os dados, você sabe quais são as características, como que esses dados se comportam, você vai partir para uma solução, né, para o seu problema. Então, você pode, por exemplo, nesse caso aqui, desenvolver, né, um modelo de previsão para uma variável, nesse caso aqui, a taxa de crescimento aí do PIB do Brasil. Então, você iria elencar ali alguns modelos de previsão para esse tipo de dado. Então, você vai ter que conhecer aí de modelos dessa área, então modelos focados em, por exemplo, séries temporais ou dados de cross-section, se for uma estrutura de dados desse tipo.
vai ter que conhecer os modelos e também vai ter que conhecer como que a gente faz para estimar esses modelos, né? Treinar esses modelos e avaliar eles, né? Então você vai fazer a estimação, o treinamento desses modelos, vai gerar previsões nessa etapa, para na próxima etapa de validação saber se você conseguiu resolver o problema. Então na etapa de validação para um modelo preditivo, você vai basicamente analisar métricas, né, de acurácia desse modelo que você treinou, estimou na etapa anterior. Então você quer saber aí se o modelo está bem acurado, se ele está produzindo previsões coerentes, né, com os dados que são observados da sua variável de interesse. Certo? Então você vai calcular ali o erro de previsão, vai calcular outras métricas que são derivadas desse erro de previsão. E geralmente você vai fazer isso utilizando ali ferramentas robustas, né, como validação cruzada, né, para ter certeza de que seu modelo está generalizando bem, está produzindo boas previsões, certo? Uma vez que você conseguiu validar que o seu modelo está bem acurado, idealmente você vai testar, né, vários modelos, comparar vários modelos, né? Você encerra esse ciclo e você escolhe um modelo final, que você pode dizer, para a próxima etapa, né, que é produzir previsões de fato, né, para dados futuros, para períodos futuros que você ainda não conhece, né? Nessa parte aqui desse ciclo central, a gente ainda está treinando os modelos, né, para saber se eles são coerentes, para saber se eles são bem acurados. E aí nessa próxima etapa a gente vai pegar esse modelo finalista e produzir previsão de fato, e aí com base nisso tomar decisões, por exemplo, de investimento, apresentar esses resultados desse ciclo completo, né, para quem vai consumir essas informações, né? Então você pode ali criar na última etapa uma dashboard, um relatório, vai colocar ali gráficos, vai colocar tabelas, diagramas e etc., que vão suportar, né, a tomada de decisão para quem precisa dessas informações. Essas informações podem ser utilizadas por investidores, para auxiliar as decisões de política econômica do governo e etc. Certo? Então esse é o resumo geral do ciclo de ciência de dados. E aí justamente porque essa parte central que, né, circular que eu coloquei. Basicamente porque às vezes em uma etapa ou outra você vai vai tomar alguma decisão, vai implementar alguma coisa, vai fazer a experimentação, né, vai fazer tentativas e erros, né, e nem sempre as coisas funcionam, né, da forma perfeita, da forma que a gente espera, né. Então na prática as coisas não são perfeitas, né? Então por isso que é um ciclo, né? Justamente você tem que ir fazendo tentativas e erros, é o processo de experimentação, né, para ver o que funciona. Uma coisa não funcionou, você volta na etapa anterior, você coleta um novo dado, você faz um novo tratamento, uma nova análise exploratória, para pegar alguma coisa que você de repente pulou, de repente que você não tomou tanta atenção, né, para na próxima etapa, né, ver se alguma alteração ou outra vai fazer sentido, vai funcionar. Então por isso que é um ciclo, certo? Isso é importante de entender, certo? Então, compreendido todo esse processo, esse ciclo de ciência de dados, aqui a gente implementou, né, de forma prática um exemplo, né, dessa metodologia, né? Então, a gente vai fazer um modelo de previsão quantitativa da série temporal aí do PIB do Brasil. Aí vai ter várias ferramentas que você pode utilizar, né, para implementar esse ciclo, né, que na análise macro a gente utiliza bastante as linguagens R e Python, e também para automatizar todo o processo você pode utilizar aí ferramentas gratuitas como o GitHub Actions, certo? Então são todas ferramentas aí gratuitas e fáceis, né, de utilizar, que você pode implementar esse ciclo. Então, começando pela primeira etapa, eu utilizei aqui a linguagem R, você vai coletar os dados. Então, você tem que identificar onde estão os dados e criar um código de coleta de dados. Então, eu acessei lá o site do Sidra, os dados estão disponibilizados lá, e coletei os dados, trouxe os dados brutos aqui para a gente. Na próxima etapa, a gente vai processar e analisar esses dados. Então, você vai transformar aquela tabela de dados brutos em uma tabela, né, somente com os dados que você precisa, né, para construir a sua análise e também para o seu modelo
de previsão, certo? Depois disso, que você tem os dados processados, você vai entender mais a fundo, né, como que esses dados se comportam, quais são as características. Então, para séries temporais, você pode produzir um gráfico de linha, como está aqui a evolução do PIB ao longo do tempo, nesses últimos mais de 20 anos. É interessante você também entender a distribuição dos dados, ver se essa variável, né, possui uma distribuição aproximadamente normal ou não, se possui valores extremos, outliers, por exemplo, se as caudas dessa distribuição estão pesadas. Analisar também para séries temporais a sazonalidade das observações. Então, nesse caso aqui dessa variável aí, apesar do PIB ter característica de sazonalidade, né, nessa unidade aqui de medida, né, que é a variação do trimestre em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, a gente acaba removendo, né, a sazonalidade. Então, por isso que nesse gráfico aqui não aparenta ter nenhuma questão, nenhum padrão sazonal nesses dados. Então, para séries temporais também é interessante você analisar a sazonalidade para saber quais tipos de modelos, famílias de modelos que você pode implementar, né, para construir um modelo de previsão. Então, aqui a ideia é justamente isso, você entender os dados para saber como que você vai atacar, né, como que você vai implementar, quais soluções que você vai implementar, certo? E além disso, para séries temporais principalmente, é interessante você analisar outras características também, como estacionalidade. Então, você aplica ali alguns testes de estacionalidade. Aqui no caso, a maioria deles diz que a série é estacionária. Isso é importante para saber quais modelos também que você vai poder utilizar. E tem várias outras análises que você pode fazer para conhecer os dados mais a fundo, né? Então, fazer a decomposição da série, analisar correlações com outras variáveis, analisar autocorrelações, né, com os valores defasados da própria variável e assim por diante. Então, para manter aqui o exercício breve, a gente parou por aqui, certo? Na próxima etapa, uma vez que você conhecer os dados, você vai fazer ali a lista de modelos que você vai testar, né, que você vai treinar para depois definir um deles, né, para você de fato fazer previsão. Então aqui eu elenquei alguns modelos, modelos simples, básicos, apenas para a gente entender como que funciona o fluxo na prática, né? Que a ideia é você pegar a mecânica desse ciclo de ciência de dados, né, para depois, uma vez que você entendeu essa mecânica, você daí sim partir para modelos mais complexos, né, que provavelmente, em geral, né, podem ou não, né, ser melhores do que esses daqui que eu coloquei, tá? Então aqui são modelos simples para a gente pegar a mecânica. Então modelo de autorregressão, média móvel, são modelos aí clássicos de séries temporais, modelo ARMA, modelo de regressão linear, rede neural e assim por diante. Então são algumas das opções para séries temporais, certo? Aí você vai precisar fazer a estimação, o treinamento desses modelos, né? E geralmente em ciência de dados você vai separar amostras para treinar esses modelos, né? Então pega ali uma amostra de teste com um tanto aí de observações nessa amostra, nessa tabelinha, e uma outra amostra que a gente chama de treino com o restante das observações ali. E aí, como é séries temporais, né, você tem que preservar o ordenamento das observações, certo? Isso por quê? Porque que é importante separar essas amostras de treino e teste? Basicamente para você colocar nos modelos, né, dados de treino que esses modelos eles vão conhecer, certo? Vão estimar ali parâmetros com base nessas observações aí que você vai colocar como input nos modelos. E aí na amostra de teste a gente vai utilizar ali para fazer previsões, né? E a gente pode comparar ali as previsões com esses dados de teste, né? Com esses dados observados que o modelo ainda não conhece e saber como que está a acurácia desse modelo, né? A gente calcula ali o erro de previsão com base nesse esquema, certo? E é comum você utilizar ali validação cruzada, né, para generalizar todo esse procedimento, criar várias amostras de treino, várias amostras de teste, né, estimar e treinar os modelos nessas várias amostras, para a gente ter uma métrica geral, uma métrica média, né, de acurácia dos modelos. Então aqui eu fiz tudo isso, é bem tranquilo aqui, utilizando as ferramentas do R que eu estou colocando aqui nesses códigos, certo? Cria aí as amostras, estima aí os modelos nessas amostras aí de validação cruzada
que eu destaquei. Então, AR, MA, ARMA, a regressão linear, rede neural. Coloquei também um modelo automatizado aí, que é o AutoArima, bem conhecido em séries temporais também, e um modelo combinado, que é uma média aí, basicamente de outros dois modelos. E aí está aqui as estimações dos modelos, as previsões geradas para cada um dos modelos, para cada uma das amostras, para no final, né, depois disso, a gente poder comparar, né, esses modelos, comparar as previsões com o que foi observado. Então, na validação, a gente calcula ali métricas de acurácia comuns, né, bem tradicionais aí. Então, erro médio, erro quadrático médio, RMSE e assim por diante. Então, a gente calcula essas métricas aí, médias para todas as amostras aí que a gente implementou por validação cruzada. A gente vai ter uma tabelinha de métricas de acurácia, né, por modelo. Então, avaliando ali o RMSE, a raiz do erro quadrático médio, a gente tem esse resultado aqui, está ordenado por essa coluna aí. É uma métrica de acurácia bem interessante para você avaliar os modelos de forma geral, certo? E aí deu aqui que o modelo ali combinado, que eu chamei aqui de Ensemble, teve o menor valor dessa métrica aí. Então, geralmente, você escolheria este modelo aí com menor erro aí, por essa métrica para produzir previsões de fato fora da amostra, né, para dados que a gente não conhece, períodos que a gente não conhece aí. Segundo melhor modelo, a rede neural, depois regressão linear e assim por diante. O pior modelo aqui foi o modelo AutoArima. Bom, entendido isso, a gente definiu aqui qual que é o melhor modelo que está produzindo as melhores previsões independente da amostra de dados utilizada, né? Porque a gente utilizou aí validação cruzada, então a gente viu aí que esse modelo está se generalizando bem para várias diferentes amostras de dados que a gente treina esse modelo. Aí a gente vai para a tomada de decisão e implementação aí desse modelo preditivo, né? Então a gente pega aí e constrói previsões fora da amostra e apresenta esses resultados gerais, né, de todo o ciclo, né, em uma dashboard. Então você poderia fazer isso, ou poderia criar um relatório, criar uma API onde essas previsões podem ser consumidas por outras aplicações, né, por outras pessoas aí da sua empresa e etc. Aqui a gente fez bem simples, construir uma dashboard bem basicona, sem nenhum apelo visual, né, só para demonstrar qual que é a mecânica, qual que é o fluxo de trabalho que você poderia implementar, certo? A ideia é que você construa, né, apresente o resultado de forma mais elaborada, com um apelo visual maior do que está aqui, tá? Então essa é a recomendação. Mas aqui a dashboard ela tem basicamente esses painéis aqui com as previsões, o intervalo aí das previsões e uma análisezinha exploratória aí dos dados. Vai estar disponibilizado nesse link aqui essa dashboard. Então tem as previsões, tabelinha, a distribuição dos dados, sazonalidade, tudo aquilo que eu apresentei ali está aí na dashboard, bem simples, certo? E aí por fim você vai pegar tudo isso daí, né, e automatizar, né? E aí você pode utilizar ali o GitHub Actions para isso. Então você constrói ali um repositório lá no GitHub e automatiza todos esses códigos aí utilizando esse recurso do GitHub, que é o GitHub Actions, que ele é gratuito. Então você consegue automatizar todo o processo, né, gerar previsões aí de tempos em tempos. Aqui eu coloquei mensalmente, né, o PIB ele é trimestral, mas coloquei mensalmente. Você pode escolher outro período, né, para rodar esse código, gerar essa dashboard, né, de maneira automatizada, sem nenhum trabalho manual. Então torna todo o processo mais eficiente, certo? E é isso. Basicamente esse é o ciclo completo de ciência de dados para um problema de modelagem preditiva. E aí todo o código aqui vai estar disponibilizado para os membros do Clube AM da Análise Macro, certo? Então se ficar alguma dúvida, é só mandar ali no site da Análise Macro que a gente troca uma ideia. Então vou ficando por aqui e até a próxima.